Dando sequência ao nosso estudo, eu vou criar nesse vídeo a planta de cobertura. Então eu estou no pavimento superior, né, onde eu concluí todas as anotações, e agora eu vou alterar aqui para a vista de laje de cobertura. Então olha, a laje de cobertura, né, precisa ser ajustada e transformada em planta de cobertura. Para fazer isso eu vou duplicar a laje de cobertura, então botão direito do mouse, vou pedir para duplicar essa vista, vou fazer o duplicar simples, né, que é o primeiro. Pronto, ela já apareceu. E essa laje de cobertura copiar, eu vou renomear. Então, botão direito do mouse, pede para renomear. E essa aqui eu vou alterar o nome. Eu vou dar o nome dela de planta de cobertura. Então, essa vista, né? Ela pode ter esse outro nome. Então, planta de cobertura. Muito bem. Veja que eu estou habilitado a planta de cobertura agora, né? Ela ficou aqui em evidência. Os eixos de modulação eles não precisam aparecer na planta de cobertura. Então, eu vou clicar em um dos eixos, botão direito do mouse, eu vou pedir para ocultar na vista essa categoria. Eu cliquei errado ali, hein? Botão direito do mouse, ocultar na vista, categoria. Assim some todos. Se eu clicar em elemento, igual eu fiz no início, né? Ele vai apagar ou vai ocultar um eixo só. Muito bem. Veja que essa planta aqui ela está meio que incompleta, né? A gente precisa ajustar um pouco ela. Falta aqui o muro de divisa, falta outro muro aqui, falta a garagem, falta os vasos, né? Tudo isso precisa aparecer na nossa planta de cobertura. Então a gente pode transformar uma linha ou a gente pode também desenhar a nossa própria linha, né? Mas em ambos os casos a gente precisa habilitar a subjacência para aparecer o que está lá no térreo, né? Então, eu vou até a subjacência, faixa de nível base, eu vou escolher a opção de térreo. Pronto, ó. Apareceu, né? Agora eu consigo fazer o ajuste. Então, o primeiro ajuste que eu vou fazer aqui é transformar algumas linhas. Então, eu vou até modificar, vou escolher aqui a manipulação de estilos de linha, que é o LW, e eu vou escolher a linha de vista, que é uma linha que a gente fez em vídeos anteriores, né? Linha de vista. Muito bem. A linha de vista eu vou usar aqui na linha de divisa do muro. Então, passou o mouse, identificou a linha, dá um clique. Passou o mouse, identificou, dá um clique. Veja que aqui vai faltar um toquinho, né? Não tem problema, né? Como aqui a linha é contínua, não vai ter aquele problema de ficar mal representado, né? Diferente de uma linha tracejada, de uma linha traço ponto. Pronto, passei o mouse, identificou, a gente vem clicando. Então, linhas de vista, né? Elas estão mais embaixo. O mesmo eu vou fazer aqui com a garagem. Só que é o seguinte, ó, a garagem, se eu fizer, ela vai criar uma linha que vai invadir esse espaço aqui, ó. Então, eu prefiro não transformar. Talvez essa aqui dê, essa aqui também vai funcionar, mas essa aqui eu prefiro construir, ó, senão vai ter uma linha sobreposta. Então, deixa para lá. Bom, ainda nesse comando, linha de vista, eu posso fazer os dois vasos, né? Então, eu vou clicar nessa linha e nessa. Então, as espessuras, né? Ou a espessura de 7 centímetros externa. Depois, essas duas linhas internas. E essa aqui eu vou deixar sem, que é o fundo lá do vaso. Não há necessidade de mostrar, né? Aqui, mesma coisa. Cliquei nessas duas, depois nessas duas. Muito bem. Transformei essa linha. Falta ainda a divisa desse lado aqui do jardim interno, né, do lado esquerdo. Então, passei o mouse, identificou, dá um clique aqui também, né, na parte interna. Muito bem. Só falta essa linha da garagem. Para fazer essa linha, eu vou desenhar. Então, eu vou até anotar, vou escolher linha de detalhe. Eu vou trabalhar aqui com a linha de vista que eu já criei. Vou escolher a ferramenta de linha para desenhar. E eu vou desenhar a minha linha desse ponto a esse ponto. Pronto, né? Ó. Então, a gente fez já todas as linhas do nosso desenho, né? As linhas em vista. Para saber de fato se eu fiz todas, eu vou até a subjacência e vou desabilitar. Vou colocar como nenhum, né? Faixa de nível base. Ó, faltou essa linha aqui, ó, tá vendo? Então, é importante a gente desabilitar para ver se deu tudo certo. Então, poxa, faltou uma. Ou eu desenho ela aqui, ou eu habilito a subjacência e transformo. Como eu já estou em anotar aqui, eu vou desenhar. Então, anotar, linha de detalhe, linha de vista, vou fazer uma linha daqui, aqui, pronto. Dá na mesma, tá? Desenhar a linha ou transformar essa linha. O final vai ser sempre a mesma coisa. Muito bem, ó. Então, aí a gente já tem
todas as linhazinhas do nosso projeto, tá? Aqui nós não vamos colocar um identificador de ambientes, né, para ele pegar essa área, embora fosse até possível se ele tivesse uma limitação. Então até aqui ele até pegou, ó. Então a gente pode, havendo a necessidade, já identificar, né? Ele vai aparecer a metragem de tudo, acho que eu até vou colocar ele para ficar mais fácil para vocês, né? Então vou usar o próprio ambiente, então de novo, arquitetura, ambiente. Eu vou posicionar aqui, acho que eu vou colocar aqui embaixo, ó, ou talvez em cima. Não, vou deixar aqui embaixo mesmo, ó. Então posicionei onde eu quero, dou um clique. Muito bem, ó, ele já pegou toda essa área que precisa ser impermeabilizada, né? Como nós não temos um ambiente específico, eu vou dar 2 cliques aqui e vou pedir para mudar esse nome. Então aqui vai ser a minha laje impermeabilizada. Eu vou só abreviar para não ficar tão grande, ó, laje impermeabilizada, né? Então já sei que toda essa área é uma grande laje. A laje impermeabilizada, ela precisa ter um indicador de queda, né? Então, para que lado vai ter queda d'água? A mesma coisa de um telhado, né? Só que aqui a gente não usou o telhado e não tem o piso inclinado. Então, não tem como eu pegar em anotar uma cota de inclinação, ó, porque ela não vai dar essa informação. Não tem inclinação para ela mostrar, né? Então, a gente vai precisar desenhar uma setinha e colocar o texto. Então, a gente faz manual, né? Não tem problema. Eu vou fazer o texto manual. Então, do lado da nossa vista 3D, lá em cima, tem um azinho, né? Eu vou clicar nesse azinho, vou clicar na tela de trabalho e eu vou digitar. I é igual a 2%. Então, 2% de inclinação já vai ser suficiente, né? Pronto. Eu vou só posicionar o meu texto um pouquinho para cá. E agora eu vou desenhar aqui a seta de inclinação. Então, para desenhar, eu vou até anotar. Vou usar a linha de desenho e eu vou trabalhar com a linha fina. Então, linhas finas. Pronto. E aí eu faço um desenho de uma seta. Vou tentar fazer bem próximo lá da BNT. Pronto. Vou apagar essa linha do meio. E vou posicionar, né? Deixar um pouquinho mais perto. Ó, vou ajustando aqui manualmente. Pronto, aqui é suficiente. Então tá aí, né? Laje impermeabilizada, a metragem e a inclinação dela, né? Então já é suficiente. Posso colocar essa mesma identificação aqui nessa lajezinha, que é a laje da caixa d'água. Então vou repetir o processo, ó. Arquitetura, ambiente, olha lá, ele identificou. Vou dar um clique. Então tem mais 5 metros ali, né? E eu vou copiar isso aqui, ó. Então essa tagzinha já está pronta. Vou selecionar tudo. Então, ó, selecionei tudo. Vou pedir a ferramenta de cópia. E aí eu já vou copiar para cá. Vamos ver se vai encaixar, né? Se ele não vai ficar tão ruim, ó. Então vou descer um pouquinho. Vou deixar ele no limite ali. Ó, encaixou também, né? Clico 2 vezes. Também vai ser uma laje impermeabilizada. Vou abreviar aqui para não ficar tão grande também, ó. Então, laje impermeabilizada. A gente tem duas, né? Duas lajes. Aqui já tem a metragem quadrada. Bom, essa escala aqui, ela está muito grande, né? 1:100. Na verdade, o desenho está muito pequeno, né? E o texto acaba ficando muito grande. Então, ao invés de trabalhar na 1:100, eu vou trabalhar na 1:75. Então, eu vou clicar aqui na escala. Como nós não temos 1:75, eu vou personalizar, né? Dentro de personalizar, é só colocar o valor. Então, 1:75 e dar um OK. Pronto, ó, já melhorou. Posso até reposicionar essa minha tagzinha aqui, ó, para ficar melhor, né? Essa aqui, acho que não vai poder mexer muito. Não, essa aqui eu vou deixar na mesma posição, talvez descer um pouquinho. Pronto, ó. Então já ficou um pouco melhor, né? O que mais a gente precisa identificar aqui? Bom, acho que é importante identificar essas estruturas aqui de vidro, né? Só que também é com texto, né? É só colocar ali a palavrinha vidro, já é suficiente. Então eu vou até o azinho, dou um clique e eu vou escrever vidro. Tá? Veja que fica fora da posição, né? Mas no próprio texto que a gente faz a inserção, ó, ele tem essa simbologia de rotação.
Então eu vou rotacionar o texto manualmente, né? E depois eu vou posicionar. Então o texto que eu estou usando é com 2,5 milímetros. Poderia até colocar o de 2, ó. Então vou alterar, vou ficar com 2 milímetros, já é suficiente, né? Pronto, ó. Poderia copiar esse texto. Então seleciono o texto, pega a cópia e aí copia para cá, ó, também. Olha lá, vidro. É uma cobertura em vidro, poderia escrever cobertura em vidro e tudo mais, né? Mas só assim já é suficiente, né? Aqui também tem 2,5 milímetros, poderia diminuir, mas eu vou deixar assim. Então tá aí, né? A nossa plantinha de cobertura, essa aqui é um pouco mais simples, porque não tem queda, não tem nada, né? Mas ó, concluída. Tem um detalhe que eu gosto de colocar aqui, que é o vazio, né? Então só falta isso para concluir. Esse vazio a gente pode ver ele lá no pavimento superior, ó. A gente acabou fazendo, né? Então no térreo tem o piso lá com grama e tudo mais, e nos outros pavimentos é um grande buraco. Então eu preciso identificar. Então como eu já fiz aqui, ó, nesse nível, eu vou copiar para o pavimento superior. Então eu seleciono essa linha, seguro Ctrl, clico na outra linha e segurando Ctrl eu vou clicar no texto do vazio. Pronto, ó. Eu vou até a área de transferência e eu vou pedir para copiar para a área de transferência. Então nesse botão eu dou um clique. Logo em seguida ele habilitou o colar e eu vou clicar na setinha porque eu quero colar alinhado com as vistas selecionadas. Pronto. Qual é a vista que eu quero? Bom, eu quero a planta de piso da planta de cobertura. Então dou um OK e vou olhar, né? Vou dar uma olhada na planta de cobertura. Olha lá, ele já veio, né? Como a nossa escala é outra, ele mudou o tamanho desse texto. Então eu vou reposicionar ele aqui. Pronto. Mas tá aí, né? O vazio, então, uma abertura, não tem nada. O resto tá feito. Então tá aí a nossa plantinha de cobertura, né? Super simplesinha.